Hoje o Papo Mineiro, numa prosa de marketing e gestão, ainda tomando uma cerveja, com o professor, gestor executivo e empresário PH. PH é Pedro Henrique, mas todo mundo conhece de PH. Especialista em marketing e gestão, especialização em análise e reestruturação de processos pela Universidade Rei João Carlos, em Madrid, Espanha. Experiência nos setores varejistas, industrial e serviços. Professor na pós-graduação do Senac Minas. Vice-presidente da CDL Jovem, BH. Consultor do Sebrae Nacional. E ainda já escreveu 2 livros, Conta de Boteco e Gastronomia do Desespero à Esperança. Sócio-diretor da PH Gestão para Resultados, que nos últimos 11 anos formou mais de 8.000 alunos em 22 estados brasileiros. Sócio proprietário de uma cervejaria, que ele vai contar qual é, do restaurante Carne e Sol e também do pub Clandestino. Atua como responsável pela gestão estratégica de mercado em mais de 490 restaurantes e padarias pelo Brasil. Sinal que ele não dorme, né? Seja bem-vindo, PH. Olá, grande Hernani. Olá a todos. Muito boa tarde. É um prazer imenso. Esse momento merece um brinde. Merece. Pena que eu não tenho aqui, né? Devia ter mandado antes para não tomar. Poxa, que falha gravíssima minha. Me perdoe. Irei recompor essa minha falha, Hernani. Muito bem, querido. Então, hoje nós vamos conhecer sua história. Você tem muito a contar aí, porque você tem muito legado. Isso que é importante na vida, né? A gente legal. Fazer e acontecer. Maravilha. Eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. A gente é colega aí desde a época do Congresso, há muitos anos. Então, cara, eu sou curvelano. Poucas pessoas sabem disso. Eu nasci em Curvelo, uma terra que eu tenho muito apreço, paixão, carinho. Eu nunca morei em Curvelo, porque meus pais, logo quando eu nasci, eles vieram para BH. E então, assim, eu nasci em Curvelo, sou criado em BH, sou oriundo do Nova Pampulha, ali na região atrás do Zoológico, Céu Azul, aquela região ali. Eu sempre muito precoce, tá? Eu sempre comecei minhas coisas muito cedo. Eu, com 15 anos de idade, já comecei a trabalhar. Pouca gente sabe, mas eu trabalhei no primeiro BH, embora hoje tenha milhões. A minha primeira profissão foi no primeiro BH, com 15 anos de idade. Eu ainda estudava, estava cursando o ensino médio. Eu sempre muito precoce, eu cursava o ensino médio, trabalhava no BH à tarde e fazia um curso técnico no Senai do Horto à noite. Eu fazia design gráfico no Senai. Então, eu sempre, igual você brincou, ele não dorme. Eu sempre muito elétrico. E aí, cara, do Senai, eu entrei de cabeça no mundo gráfico. Trabalhei em algumas gráficas, no ramo editorial, e logo na sequência aí eu passei para pré-impressão, e aí a paixão pela comunicação nasceu aí. A paixão pelo marketing. E em 2009 eu me formei no UniBH, minha primeira graduação foi no UniBH, em marketing. Foi a primeira turma do UniBH. Hoje sou amigo dos meus professores todos, é muito legal como é que a evolução da gente vai se aproximando dos seus mentores e tudo mais. Hoje meus professores, lá em 2009, são meus amigos, meus clientes. E aí depois eu não parei com a educação, Hernani. Eu, do mundo gráfico, eu fui para o Estado, né, fui servidor do Estado. Não dei conta desse mundo público, muito elétrico, sou produtivo. Sou ligado à produção, cara. A produção, para mim, tem que produzir. E eu acho que não é muita parte do servidor público, né? Ele é mais marcha lenta. Então, e aí, cara, eu fui embora para a Espanha, eu me casei, meu primeiro casamento, fui embora para a Espanha, estudei na Rei Juan, que era um sonho fazer gestão de processo na Rei Juan. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com pés e mãos atados. Até hoje eu me pergunto por que eu voltei. Mas eu também. Eu estudei fora e não sei por que eu voltei.
O que nós estamos fazendo aqui, né? E aí, quando eu voltei, eu tive uma grata surpresa, uma grande felicidade de conhecer o Michel Abras, que você conhece. O Michel, à época, desenvolveu um trabalho maravilhoso no Senac. E aí a gente fundou a PH, que foi uma empresa de consultoria. Foi em 2010 que a gente fundou a PH. Hoje, com 14 anos, né? 2014, 2024. E aí a gente fez trabalho por esse Brasil afora, percorremos, rodamos. Daí foi quando veio a academia, a gente se tornou. Aí eu fiz FGV, eu fiz Dom Cabral, eu fiz uma outra pós à distância, um EAD, sempre buscando conhecimento, não para. Entrei para a CDL, a Brasel, de cabeça, e, enfim, sempre com muita vontade no conhecimento, muita sede no conhecimento da informação. E aí, em 2018, não estava nos meus planejamentos, eu virei proprietário de bar, que era a First, que era no Santo Agostinho, viajando o Brasil inteiro, ainda arrumei mais confusão. Aí minha filha nasceu, e aí eu virei dono de boteco, logo na sequência continuei viajando, depois veio pandemia, e o negócio desgringolou, e depois da pandemia nós viemos aqui para o Prado. Aí aqui eu abri mais 2 casas, que foi o Carne Sal e o Anexo do Mar. E aí agora, no segundo semestre de 2023, eu retomei aí a minha guinada para rodar o Brasil. Então fiz algumas importantes viagens aí no segundo semestre de 2023, e 2024, graças a Deus, começou muito positivo. Muito positivo. Sua menina está com quantos anos? 6 anos. 6 anos, muito bom. Vai fazer 6 agora. Idade boa, para dar trabalho, para dar trabalho. Né? Tá esperta, companheira. Conta um pouco para nós, né, para o pessoal conhecer, o que faz a PH Gestão para Resultados. Legal. Quando eu voltei de Madrid, e eu tive o prazer de conhecer o Michel, eu estava buscando aonde que eu iria atuar, onde que era fácil. Eu sempre muito apaixonado pela gastronomia. Meu pai teve estabelecimento de alimentação fora do lar. Sempre gostei muito, muito curioso. Lá na Espanha, eu futriquei muito. Papo mineiro tem que ter gírias mineiras, né? Eu futriquei muito a gastronomia por lá, mas nunca no âmbito de estudar e de aprofundar, não. E quando eu conheci o Michel falou assim, poxa, cara, que legal essa história. E a gastronomia não tem isso, não tem gestão. Os proprietários, gestores, donos de bares e restaurantes são muito crus nisso. Às vezes cozinham muito bem, às vezes tem um feeling muito bem, mas não conhece de processo, não conhece de gestão, não conhece de matemática, não conhece de ficha técnica, mais um milhão de coisas importantes que tangem a gestão. E aí eu mais o Michel, a gente reuniu ali alguns 2, 3 meses, desenhamos aí uma proposta de trabalho, que era prestar consultoria no âmbito da gestão, e eu munia o Michel de informações e conteúdo para que ele pudesse fazer cardápios mais rentáveis dentro da cozinha. Meu conhecimento na cozinha era zero. Se você pedisse para eu fazer um prato, eu não tinha a menor capacidade. E ao longo desse tempo e ao longo das estradas, eu fui me aperfeiçoando. Hoje eu tenho tranquilidade de dizer que eu toco aqui com meus meninos as minhas cozinhas aqui. Muito bom. Isso é bom. Mas o que consiste? O que você oferece para os restaurantes, para as padarias? Legal. A gente começou na época, Fernando, a gente era um pouco de multifacetas, né? A gente tinha a parte de RH, reestruturação de RH, plano de cargos, salários. A gente entrou muito na parte financeira das empresas, com DRS, fluxo de caixa, né? Algumas esteiras muito importantes. E ao longo desse percurso, a experiência é uma coisa que só o tempo mesmo para te fornecer. Ao longo desse percurso, a gente viu a importância de um cardápio muito bem feito, estratégico. Então, tanto eu e tanto o Michel, a gente especializou demais em cardápio, porque o cardápio, pode parecer assim, aquele QR Code ou aquela peça gráfica que você recebe nas mãos, ali carrega muita estratégia, muita informação, muito conteúdo, muita gestão. E a gente hoje, 2024, a gente especializou demais
na gestão de cardápio, criação de cardápio. Então, para eu criar um cardápio hoje para o restaurante do Hernani, eu preciso entender das suas finanças, eu preciso entender do seu fluxo de caixa, eu preciso entender da sua capacidade de produção, eu preciso entender do seu corpo humano, eu preciso entender do seu fluxo de capital. Então, não é simplesmente chegar e propor para o Hernani para ele colocar uma picanha, uma dobradinha ou uma costelinha no cardápio dele. E qual o preço disso, qual o fluxo disso, do público do Hernani, a comunicação do Hernani. Então, hoje eu falo que em volta daquela peça gráfica ou daquele QR Code, eu tenho 16 pilares que eu questiono muito o empresário. Certo. Poucas pessoas sabem falar de sustentabilidade. As pessoas acham que sustentabilidade está ligada muito ao meio ambiente, à reciclagem. E dentro da criação de um cardápio, a sustentabilidade que eu tenho é de vou te dar um exemplo. Eu hoje faço um molho de carne, para você ter uma ideia de um bolinho de mandioca que eu implantei agora em Cuiabá. Eu usei a costelinha, a carne da costelinha, para fazer um preparo, e o osso da costelinha voltou para a pressão, juntamente com outros ingredientes, que virou uma redução que vai dentro de um bolinho de mandioca. Ou seja, um osso que vira um caldo que vai dentro de um bolinho de mandioca. Isso é sustentabilidade. Né? Então, a criação de um cardápio, ele envolve essas 16 arestas. Então, hoje, assim, por mais que eu não aprofundo tanto mais na DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é a planilha de fluxo do mês do dono do bar e do restaurante, por mais que eu não aprofunde tanto nisso hoje mais, mas eu preciso ajudá-la a construir, porque isso interfere na rentabilidade final do mês. Então, hoje, a PH Gestão, ela é uma especialista nacional na criação e desenvolvimento de cardápio. Muito bem. Você tem alguma coisa com harmonização com as bebidas? Um vinho, uma cerveja, uma cachaça? Muito legal. A sua pergunta é muito pertinente. Hoje, a minha especialização enquanto profissional do segmento, aí não é nem contra a PH, com a PH, a cerveja artesanal está no meu sangue, né? Eu tenho uma cervejaria aqui no Prado, que é a Bitaca. Então, eu estudo muito sobre cerveja artesanal, venho vivendo esse mundo desde 2018, desde 2018 que eu aprofundei nesse cenário. A cerveja artesanal hoje eu consigo harmonizar bem, mas sempre quando eu tenho um projeto que ele vai para a área do vinho, para a área dos drinks, nós temos aí o nosso amigo Léo, então sempre que eu me deparo com aquela necessidade de fazer uma carta, aí eu tenho terceiros. Aí é uma coisa que eu faço um braço e contribuo com outro braço de um mais experiente que eu, para a gente dialogar e trazer para o projeto. Claro. O Léo é um grande parceiro, por exemplo. Não tem dúvida. É um grande hoje de drinks, né? Hoje ninguém em Minas Gerais fala em drinks sem falar no Léo Gomes. O Léo é um grande amigo, um grande parceiro. E assim, a gente troca muita figurinha. Até mesmo em questões conceituais, culturais, sociais, sobre bebidas. E por que os livros? Esses títulos dos livros são bem interessantes. Um é Conta de Boteco e o outro é Gastronomia, Desespero e Esperança. Legal. Por que isso? Por que isso? Conta um pouco dos livros. O Conta de Boteco, a gente tem, né, um bordão no Brasil que vou fazer uma conta de padaria aqui para você. Né? Isso a gente sempre usa essa expressão. Conta de padaria, conta de padaria, conta de padaria. O cara pega um pedaço de papel de pão, né? A gente fala papel de pão. Vai fazer uma conta aqui rápida para você. Essa expressão é muito comum. E quando eu chamo tudo de boteco, quando eu comecei a chamar tudo de boteco, por exemplo, eu atendo de grandes redes, já atendi grandes redes, ao barzinho da esquina. Então tem pizzaria, buffet, bistrô, churrascaria, bar, restaurante, buffet, self-service. Então eu coloquei todo mundo boteco. Pô, eu atendo boteco. Aí boteco abraça mais, é mais prazeroso. Então eu mesmo intitulei tudo boteco. E quando eu escrevi o primeiro livro, que foi a Conta de Boteco, foi exatamente tentar levar para o empresário a facilidade de fazer contas mais reais e mais fáceis. Porque se eu chegar com muita técnica, se eu pegar um cliente pequeno,
um cliente, quando eu chamo de cliente pequeno, um cliente que fatura até 50 mil reais, que ali é o pai, a esposa, os 2 filhos, uma empresa familiar pequena, e eles estão inseridos em tudo. Então, se eu colocar muito trabalho de escritório, muita atribuições de gestão, eles não vão dar o carinho devido a isso. Então, eu escrevi o Conta de Boteco, levando formas mais simples do cara chegar nas contas que ele quer chegar, nas planilhas que ele quer chegar. Uma coisa que eu não tenho sistema. Hoje todo mundo tem sistema, mas há 8 anos atrás, só restaurantes grandes, maiores que tinham sistema. Hoje, o cara do carrinho do cachorro-quente na esquina ali tem um sistema. Então, na época, não, do Conta de Boteco, não. Então, eu criei planilhas, contas, métodos mais simples do cara pegar a notinha do supermercado, somar com isso, dividir por isso, ele tinha o custo dele. Então, o Conta de Boteco é essa forma que eu cheguei para o empresário fazer contas mais fáceis, mas embasado em muita teoria e conteúdo. O Desespero, a Esperança. E o Gastronomia? O Desespero, a Esperança foi um livro que nasceu na pandemia. Esse livro, eu comecei a escrever todo dia o que a gente passava, porque ninguém sabia para onde iria esse momento, né? Se ia durar mais uma semana, se o Calil ia abrir, se o Calil ia fechar, e passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, e muita coisa aconteceu nisso, né? A gente ficou fechado 90 dias direto, sem abrir nenhum dia, então foi difícil para todo mundo, e aconteceram muitas coisas na minha jornada, proprietário de bar e restaurante me ligando, falando que ia suicidar, proprietário de restaurante fechando, proprietário de restaurante me pedindo socorro. Eu falei, cara, eu estou tentando socorrer o meu. Agora é cada um por si, Deus por todos. Né? Então, assim, era aquele negócio, eu morrendo e tentando levar a palavra de salvação para o próximo. E, no mesmo tempo, aconteceram 1 milhão de coisas. Eu não tenho experiência com a delivery. Não é um braço que eu desenvolvi dentro da gastronomia. Eu não sou experiente em delivery, não tenho conhecimento técnico em delivery. É tanto que nenhuma das minhas casas tem delivery. Eu não atendo nada em delivery. Eu atendo um cliente ou outro que fala, PH, fazem para mim XPTO que eu estou passando para pegar. Às vezes o cliente leva até a vasilha e depois ele devolve. Então, assim, eu não atendo delivery. E eu tive que aprender, cara, na marra. Então, aconteceram milhões de aberrações interessantes e eu fui escrevendo isso dia a dia. Eu achei que isso ia virar contos, stories de Instagram. Na hora que eu vi, eu tinha 80 páginas escritas. Falei, cara, isso vai virar um livro. Isso vai virar um livro. Então, aí eu dei continuidade, escrevendo cada detalhe. Então, hoje, do Desespero à Esperança, foi quando a gente quebrou mesmo. Eu dispensei todos os meus funcionários, eu decretei, falei, acabou, não suporto mais, não dá para mim. Foi em outubro de 2021. Eu falei, não quero isso mais, não aguento, estou devendo até minhas cuecas. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar a pensão da minha filha no próximo mês. Então, assim, e aí meus funcionários não deixaram a gente desistir, e eles falaram, não, cara, vamos tentar, e a gente saiu do Lourdes, veio aqui pro Prado, e a gente foi muito feliz na escolha dessa loja, aí depois abrimos o Carnestal, aí depois abrimos o Anexo do Mar, e aí eu escrevi do Desespero à Esperança, ou seja, do encerramento de um ciclo a continuar uma história com os bares. Muito bom, viu? Esse livro ainda está em circulação, pode ser comprado e tudo? Está em circulação, tem aqui na loja. Quem estiver nos assistindo aí, deixa o meu contato no final, pode me mandar que eu mando, tem ele digital. Hoje ele não é mais comercializado, a gente vendeu 1.200 e poucas cópias na época do lançamento. É muito interessante isso, Renan, eu contar isso, porque esse livro ele não teve participação de ninguém terceiro. Esse livro eu escrevi, eu revisei, eu diagramei, eu coloquei as fotos, eu fiz a diagramação, eu mandei para a gráfica, eu paguei o boleto, eu fiz a capa e eu vendi. Muito bem. Não tem editora, tem erros de português, tem erros de concordância, tem erro gramatical, não tem problema nenhum. Mas só faltou a revisão. Só faltou a revisão gramática. Só faltou a revisão, né? E fui eu que... A ideia da capa, a ideia do nome, a ideia da foto, né? Tudo foi minha aí. Então, assim, muito feliz
né, os primeiros 90 dias foi assim, eu mandei para 6 países, 6 amigos que moram em países diferentes. Na hora que eu fiz o lançamento, todo mundo pegar, eu quero. Fui no correio com muito carinho, postei o livro. Então, assim, muito feliz com essa ideia de ter realizado isso. E já tive muito feedback muito interessante das pessoas me conhecerem somente aqui na frente do boteco, tomando chopp, brincando, no Instagram fazendo uma bobagem ou outra, e elas de fato saber o que a gente passou. Assim, só para dar um spoiler aqui, Hernani, nós chegamos em momento da pandemia que a gente não tinha dinheiro para comprar carne do dia. Não tinha dinheiro para comprar carne. Nós vamos como fazer um menu, anunciar no Instagram pratos que não tem carne. E aí veio a criatividade, cara. Vamos fazer um macarrão com molho branco, milho e mais não sei o quê. Vamos fazer um bolinho de mandioca. Não tinha, cara. E com aquele dinheiro de comprar carne. Muito bem. Agora, você é de um período antes que começou a gente chamar a cozinha mineira de gastronomia mineira, né? Nós acompanhamos esse início. Como é que você, que andou por tantos estados brasileiros, consegue ver hoje a gastronomia mineira? A gente ainda é muito forte. Aonde eu chegava, que as pessoas perguntavam, o mineirinho, as pessoas têm um respeito muito grande. Então, assim, o nosso respeito é tão grande, a nossa culinária, né, a nossa entrega é tão marcante, que não existe uma cidade, uma capital, um estado que não tenha costelinha, tropeiro, torresmo, que não tenha essa base nossa. Não tem um restaurante chamado Mineiro. Você chega lá, por exemplo, eu rodei Acre, cara. Pouca gente fala assim, pô, já sabia que o Acre só existia porque eu fiz geografia na quinta série, sabe? Que nem na televisão aparece mais o Acre. Eu tive em Rio Branco, essa história é bem legal de Rio Branco, velho. Eu tive em Rio Branco, no Acre, eu tive em Rondônia, entendeu? Então, assim, você chega em Rondônia, e eu sempre fazia o seguinte no Sebrae, eu sempre com o contratante, eu sempre negociava assim, cara, ou eu tenho que chegar um dia antes, ou eu venho embora um dia depois do meu curso. Então, se o meu curso era na segunda, ou eu chegava lá no sábado para mim aproveitar o domingo, ou quando acabava na quarta, eu ficava na quinta. Me explorar o local, conhecer a cultura local. Isso variava de voo. Muitas vezes eu tive até a felicidade de chegar um dia antes e ir embora um dia depois ainda. Isso era muito bom. E assim, sempre tem um restaurante numa área chamada Casa Mineira, chamada Restaurante do Mineiro, Fazenda Mineira. Então, a nossa marca é muito forte, a nossa culinária. É muito legal você chegar num lugar que a pessoa... vamos dar um exemplo aí. A comida paraense é muito forte. Belém é muito, muito legal. A gastronomia de Belém, a gastronomia de Manaus é muito legal. Então, quando eu chegava, as pessoas têm uma identidade muito legal de Minas Gerais. Pô, frango com quiabo, né? Nossa, o frango coropla nobis. Então, a gente é muito respeitado. A culinária mineira é muita referência. O Michel, quando ele começou os estudos dele das PANCs, né? Para quem não sabe, as plantas alimentícias não convencionais, e o Michel também rodou o Brasil, e o Michel chegou a uma parte do estudo dele que Minas Gerais tem um mix dentro das PANCs formidável. Então, as pessoas de outros estados buscavam muito conhecimento com ele para poder saber mais das PANCs daqui. Então, a nossa culinária, o nosso cardápio, ele é muito rico, muito respeitado. Isso é muito bonito lá fora, sabe? Assim, aí você fala, pô, mas tem o pato tucupi, que é muito forte. Mas você tem ali a maniçoba. Você tem alguns pratos que são muito... o churrasco gaúcho. Tem. Mas um cardápio variado, conhecido e respeitado, eu diria aí que se a gente não estiver no primeiro lugar do Brasil, aí a gente está no primeiro ou segundo. Muito bom esse aspecto. Você, então, você hoje tem uma cervejaria, um restaurante e um pão. Hoje... Tudo no Prado? Tudo no Prado? Um do lado e um de frente. Eu tenho aqui na butaca, né?
A bitaca, para quem não sabe o que significa, é muito legal também. Eu adoro o storytelling, sabe, Hernani? Eu falo com as pessoas o seguinte: existe o storytelling, que é o história com H, o história com E. O história com H é verdadeiro, o história com E é que eu conto. E aí eu junto os dois e crio meu storytelling. Se você não acredita, você não procura saber se é verdade. A história da bitaca é o seguinte: segundo a lenda, os livros e o Google, na década de 30 a 40, nós tínhamos 2 tipos de mercado no Brasil, oriundos de Portugal, tá? É muito interessante isso. Essa cultura a gente trouxe dos portugueses. Você tinha as vendas. O que era a venda? Era o que vendia o seco, que era farinha, chinelo, bucha, sabão, remédio para matar barata. Isso era a venda. Comprar o pão, onde você vai comprar o pão? Vou na venda. E quando você ia comprar uma carne, uma bebida, algo derivado de manipulação, a cachaça, era no bar, no boteco. Então você tinha essa separação. E a bitaca foi conhecida, os portugueses trouxe para o Brasil, que começou pelo Nordeste, pela Bahia. A bitaca era a junção. Então você tinha a venda, o bar e a bitaca. E a bitaca tinha tudo. Então você tinha comida, você tinha um comércio, você tinha um varejo, você tinha um balcão, você tinha a cachaça, você tinha ali a Maria Rosa, você tinha a carne de sol que estava curando. Então eu tenho a bitaca aqui no Prado, que é uma cervejaria. Eu tenho 26 torneiras de chopp hoje, valorização da cerveja mineira 100%. Eu tenho cervejas na geladeira de outros estados e importadas, tá? Mas na torneira eu faço questão de ter cervejas somente mineiras, tá? Que é essa valorização. Eu tenho um cardápio 100% autoral, criações nossas. Então eu tenho aqui o charuto de cupim, uma vara de pescar, que é um croquete de tilápia. Então eu tenho aqui algumas coisas autorais, tá? De frente, eu tenho o carne sal, que é um buffet self-service, que é para a população de massa, que é um almoço mineirinho em conta, que é para a população que trabalha no Prado. E ao lado eu tenho o Anexo do Mar, que é um bar agora que a gente está focando muito em música e futebol, que é um bar de comida. A gente quer fazer aquela comida tradicional de bar mesmo. Uma linguiça flambada na cachaça com cebola, que todo mundo tem. Só que a nossa tem um pouquinho, um quezinho a mais. Sempre com um tchan mais a mais. Você vai ter lá o dadinho de mandioca. Tá, mas o nosso dadinho de mandioca é na manteiga de garrafa. Então a gente tem a comida tradicional de boteco com o que a mais. Então essa é a minha proposta aqui no Prado. Muito bem. PH, Pedro Henrique, né? Pedro Henrique Alves. Está satisfeito? Está realizado? Hernani, hoje eu ainda estou pagando muita conta da pandemia, sabe? A pandemia arrebentou com muita gente. Então, assim, a gente não teve auxílio de nada, ajuda de nada. Não estou dizendo que a gente precisa disso, não. Não sou vitimista disso, não. Tá? Mas eu ainda estou num processo de reestruturação. Tá? É aquela coisa assim, você tem que cuidar do passivo e olhar para o futuro. Eu estou muito feliz, eu sou muito feliz pela trajetória que eu venho construindo. Agora, em termos de empresário, eu ainda tenho muito a realizar para sair dessas sequelas administrativas, financeiras, tributárias que a pandemia deixou para muitos ainda. Mas eu estou muito, muito feliz com os meus projetos, sim. Muito bem, nós estamos chegando no final. Quero que você deixe aí uma mensagem para todo mundo que vai também caminhar e navegar por esse mercado todo. Legal. A palavra que eu falo hoje, na verdade, é uma junção de 2 palavras, que é coragem e persistência. Por mais que você abra um botequinho de esquina, ou você tenha milhões para abrir um grande restaurante, você tem que ter muita coragem para empreender no Brasil. A gente tem muito desafio. Hoje, para quem está nos assistindo em Belo Horizonte, Minas Gerais, para você ter um estabelecimento de alimentação fora do lar, você precisa de, no mínimo, 5 alvarás para você funcionar. Se você for fazer uma coisa como é a minha aqui, eu tenho 9 alvarás. Então, assim, eu tenho alvará de todo. Eu tenho que contratar um engenheiro, pagar 3 salários mínimos, tirar uma documentação, pagar uma RT,
para simplesmente o meu toldo ficar no lugar e todo ano eu tenho que renovar isso. Então, essa coragem de você persistir no seu propósito, né, essa coragem dos problemas que você vai enfrentar com mão de obra, com vizinhança, com leis urbanas diárias, essa coragem o cara não pode ser... o empreendedor precisa de muita coragem, né? E essa persistência, que é a segunda palavra, é você persistir naquele sonho, naquele propósito. Aonde você quer chegar? Eu pergunto isso muito para o empresário. Empresário, você quer o quê com esse bar, com esse restaurante? Ah, eu quero ser rico. Eu falo, pô, não é por aí. Então é muito bom você ter clareza onde você quer chegar, porque isso fatia as suas atividades mais fácil, né? E hoje, com a minha experiência, por ter rodado tanto, eu já fui muito mais impulsivo, muito mais elétrico. Hoje eu sou um cara que poucas pessoas possam acreditar, eu sou muito racional, eu penso muito, justamente pelos capotes e pelas contas desnecessárias que eu já paguei. Então essa é a mensagem que eu dou para quem for investir nesse segmento. E a parte boa, que é maravilhoso. Está aqui, ó. A gastronomia é feita de pessoas para pessoas. Trabalhar com gente, eu tenho carinho em receber um cliente, servir um chopp gelado, o cara me contar um caos, e eu contar uma piada na mesa, e o cara passar na rua, e eu tô sempre aqui no bar, e ele buzinar, fala PH, e as crianças virem, e o cachorro no final de semana. Essa confusão é muito gostosa. Você está aí na Avenida Francisco Sá. Eu estou na Francisco Sá 325, loja 1, 3, e do outro lado, Avenida 306. Muito bem, então. Então, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo aí. É um prazer participar desse programa maravilhoso, que eu sou fã, assisto todos. Em breve, deixar passar a chuva, breve eu vou ir no seu bar para me tomar uma cerveja artesanal. Vai ser um prazer inigualável te receber, meu irmão. Tá bom? Grande abraço para você. Obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Então, tivemos aí uma história muito inspiradora, porque é de uma pessoa que tem uma persistência, mas também tem competência para fazer as suas coisas. Então, vale a pena conferir lá no bairro Prado, em Belo Horizonte, tudo isso que ele nos contou aqui. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.